e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. Hora certa. 18h04 na Paraíba. Os destaques principais do programa desta quinta-feira. Tribunal Superior Eleitoral barra candidaturas em Sergipe e no Distrito Federal. Caçadores, atiradores e colecionadores de armas são proibidos de se movimentar com arma e munição no período eleitoral. Furacão na Flórida, Estados Unidos, deixa rastro de destruição e várias pessoas mortas. Helicóptero com o senador Álvaro Dias faz pouso de emergência no Paraná. O último debate dos presidenciáveis nesse período da eleição será hoje às 10h30 da noite. O Tribunal Superior Eleitoral tirou da pauta desta quinta-feira o julgamento de um dos recursos do ex-governador paraibano Ricardo Coutinho. A política paraibana, a política nacional, os destaques do nosso cotidiano. Tudo no Cidade em Revista, que já está aí no seu rádio, seu celular, seu computador, seu tablet, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 agora.
O aplicativo Rádiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Em 1932, um decreto de Getúlio Vargas autorizava os anúncios nas emissoras de rádio. As primeiras propagandas eram musicadas com um refrão simples feito para grudar. Os eternos jingles. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Muitos artistas chegaram a fazer jingles para aumentar a adesão do público, como esse da Shell com Roberto Carlos. Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Personagens importantes da telecomunicação brasileira começaram a carreira escrevendo jingles. Num ano novo cheio de prosperidade. Esse da Varig, de 1960, foi escrito por José Bonifácio de Oliveira, o Boni. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores identificados e treinados pelo IBGE visitam até outubro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater à sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. O recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022 IBGE. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas, de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas.
cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis, a contabilidade sem atropelos. 18 horas e 11 minutos na Paraíba, pontualmente 6h11 agora. Saudações, minhas amigas e meus amigos, tudo legal com vocês, tudo bem? Aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora vamos conversar, vamos bater um papo, trocar umas ideias sobre os mais importantes acontecimentos das últimas horas, desse importante período que o nosso Brasil está vivendo. Não sei se isso ocorre, se isso acontece com outros colegas, acredito que sim, mas comigo ocorre com muita frequência. Pessoas que pensam, porque vocês não se enganem não, muita gente nesse nosso Brasil raciocina, pensa, calcula, mede, pesa as situações pelas quais nós estamos passando. Boa parte da população, é verdade, é meio que banda voou. Tanto faz acontecer como não. Está do mesmo jeito ali, ganha a mesma coisa. Pessoas que estão satisfeitas com aquilo que tem, com aquilo que cai na mesa, com aquilo que entra em casa e não aspiram melhorar de vida, entenderam como é que é? Tem uma boa parte da população brasileira que age dessa forma, dessa maneira. Ah não, eu recebo aqui R$ 1.200 por mês, tá bom demais. Aí não luta por mais nada. Não quer evoluir, não quer melhorar de vida. As pessoas chamadas conformadas com a situação. Eu respeito essas pessoas. Só que eu acho que há uma melhor forma de se viver a vida. Você pode, de forma honesta, sem querer derrubar ninguém, fazer o seu trabalho com o objetivo de melhorar de vida, buscar coisas novas, buscar oportunidades que surgem. Apesar de toda a maldade, de toda a ruindade, de tanta coisa ruim que tem nesse nosso país, ainda tem muita coisa boa. Muito estrangeiro que vem morar aqui, vem passar uma temporada, alguns vêm para ficar um tempo e depois voltar aos seus países, outros vêm para ficar. E quando você conversa com essa gente, eu já entrevistei várias pessoas de outros países, elas dizem que não tem lugar melhor no mundo para se viver do que no Brasil. Só que as oportunidades surgem mesmo em épocas de crise, de pandemia, de liseu, de problemas econômicos, muitas vezes de inflação, mas as oportunidades estão aí, se oferecendo. Ora, se muita gente que vem lá de fora chega aqui e aproveita essas oportunidades, se estabelece e vive bem, por que os daqui não fazem a mesma coisa? Antes que você retruque com algum argumento, eu quero logo dizer que eu sei perfeitamente que no mundo todo existem as desigualdades. Você não vai ver padrão de vida igual praticamente em nenhum lugar do mundo. Porque tem que ter pessoas que façam certos serviços que algumas outras pessoas não querem fazer. Em tudo que é lugar do mundo socialista ou do mundo capitalista, seja lá do que for, do mundo onde há ditaduras ou do mundo democrático, você vai ter gente que manda fazer as coisas e vai ter gente
que faz essas coisas, que obedece, em troca de dinheiro ou, muitas vezes, forçadas pelo sistema, pelo regime. É dessa forma que a vida acontece. Em tudo que é lugar no mundo, precisa-se de pessoas que façam os trabalhos considerados mais humildes, limpeza, varrição, lavagem, em todo lugar existe. E quando não são os nativos que fazem isso, eles pagam aos que chegam de fora para fazer esse tipo de trabalho. Porque normalmente são pessoas que chegam em busca de uma oportunidade para viver melhor do que em seu país. E mesmo executando aquelas tarefas, fazendo aquelas coisas, aqueles serviços que os da casa não querem fazer, aquele povo ainda tem uma qualidade de vida melhor do que no seu país de origem. Eu, quando converso com as pessoas sobre esse tema, eu costumo dizer o seguinte: pegue o continente africano, lá de cima do Egito, da Tunísia, até chegar embaixo na África do Sul. Com exceção de 2 ou 3 países daquele continente, os que nascem nas outras nações africanas, que, por exemplo, resolvem vir morar aqui no Brasil, aqui na Paraíba, aqui em Campina Grande, aqui na região, no Brejo, no Cariri, no Curimataú, no Seridó, qualquer serviço que uma pessoa daquelas que chegue aqui, que venha para cá, vá fazer, por mais humilde que seja e por mais pesado que possa ser, a sua qualidade de vida aqui, mesmo ganhando salário mínimo, se for o caso, vai ser melhor do que naquele país da África onde ela nasceu e viveu até uma certa idade. Porque a vida em determinadas partes do mundo é tão ruim e as restrições são tantas que quando a pessoa chega num país como esse nosso aqui, é o paraíso para essas pessoas. Eu vejo agora, minha gente, faz parte do meu trabalho, do meu estudo, eu vejo pessoas chegando da Ucrânia, aqui no Brasil, do Irã, do Afeganistão e de alguns países africanos. Todo dia chega, principalmente no aeroporto de São Paulo, que é o local que recebe mais voos de países dos vários continentes. E esse povo, quando chega aqui, que não vê tanque de guerra na rua, que não vê prédio sendo destruído com morteiro, com míssil, que vê o povo sentado em mesa de bar nas calçadas, estádio de futebol lotado, mulher andando quase nua do jeito que quer, roupa decotada, saia curta, tudo. Ficam assim, meu Deus, isso existe no mundo. Tem gente que nunca viu, nunca tinha visto isso na vida. Aquelas mulheres lá do Afeganistão, do Irã, aqueles países do Oriente Médio, que mulher é tratada como um bicho bruto, para usar uma expressão que a minha avó utilizava, tem que andar com aquela burca, com aquele roupão, com o véu cobrindo tudo, do mocotó aos fios de cabelo. Aquele povo, quando chega aqui, que percebe, que olha, que vê, que nota que as mulheres andam do jeito que querem, pronto, não tem lugar melhor no mundo para viver do que aqui. Os rapazes, as crianças, a mesma coisa. Então, minha gente, tem tudo isso no nosso Brasil e às vezes as pessoas daqui não aproveitam, se acomodam, ficam esperando que caia do céu e não cai. E aí algumas pessoas me perguntam: Paulo, como é que você observa o trabalho jornalístico que é feito hoje no Brasil? Eu não tenho bagagem intelectual para estar opinando sobre o trabalho de ninguém. Agora, com esse tempo que eu tenho de trabalho, eu posso dizer a vocês que eu sei quando o jornalismo é bem feito. O jornalismo na internet, no rádio, na imprensa de papel, o jornalismo impresso que ainda existe, na televisão, eu sei quando é bem feito. Eu posso até não saber fazer bem feito, mas eu sei quando é bem feito. E eu percebo que o jornalismo brasileiro hoje deixa muito a desejar. Nós estamos passando por uma das piores fases desde a década de 50 do nosso jornalismo. O jornalismo virou uma banca que vende fruta, que vende qualquer produto. São as penas, como dizia um amigo meu, que já se foi, as penas de aluguel. E mais recentemente, e nos dias atuais, nós temos as penas ideológicas. Ou seja, aquelas publicações que estão enganando ou tentando enganar
Antônio Josivaldo, Fefé Cavalcante, Djalma Neves, a quem consome o seu produto, a quem assiste, a quem lê e a quem ouve, com o objetivo, claro, de atingir lá os alvos que deseja, que almeja. Infelizmente está assim. Não era assim. O jornalismo brasileiro era um jornalismo de primeira linha no mundo, porque nós saímos da época do regime militar, tivemos problemas lá atrás, antes do regime militar, no governo de Getúlio Vargas, Carlos Lacerda, aqueles problemas. Depois houve uma época de certas restrições, quando da implantação do regime militar, e de 89 para cá o pessoal veio com liberdade para fazer o trabalho, mostrando todos os lados o que é o papel do verdadeiro jornalismo. Com o tempo, a democracia brasileira virou uma anarquia. Eu considero hoje o Brasil um regime anárquico. E essa anarquia fez com que também o jornalismo descambasse para uma maneira de se comportar, uma forma de trabalhar que não é a forma que mandam as regras dessa profissão, dessa atividade. É claro que há as exceções, mas o meio está contaminado, completamente contaminado ideologicamente ou por interesses financeiros, econômicos. Essa é que é a realidade. Então, há determinados momentos, eu confesso a vocês, com todos os meus pecados, com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos e talvez nenhuma virtude, mas tem hora que eu sinto vergonha de dizer que sou jornalista. E eu sou com muito orgulho, mas em determinados momentos eu fico triste, baixo a cabeça, porque eu ouço coisas que são verdadeiras, eu ouço críticas que são verdadeiras. O que pessoas me dizem de colegas, eu tenho que reconhecer que é verdade aquilo que as pessoas estão dizendo. Eu não vou defender o indefensável, não tem como. E tem uma mensagem que está circulando nas redes sociais, que eu confesso a vocês que assino embaixo. A mensagem diz assim: preste bem atenção, meu amigo e minha amiga. O maior derrotado nessas eleições de 2022 será o jornalismo. Nunca se viu tanta perversão, tanta canalice, tanta servidão, tanta mentira, tanta sujeira, tanta covardia e tanto escárnio. Os jornalistas dignos, que são muito poucos, devem estar envergonhados, diz aqui essa mensagem. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil de hoje. São 6h24 na Paraíba. Obrigado ao amigo ouvinte de todos os dias, João Luiz, bombeiro militar, está de folga na cidade do Ingá. Alexandre Moura, doutor Paulinho da Emater, Pedro, aqui no bairro do Catolé, Carlinhos Padre, boa noite, José do Egito, saudações, Arthur Vieira, Paula, Polícia Rodoviária Federal tem registros de apreensões de pessoas envolvidas em crimes eleitorais. Escreve ele aqui: carro com dinheiro, material de campanha e cestas básicas apreendido na BR-230. Então, se for um caso novo, pelo jeito aqui é o terceiro. Porque o primeiro foi lá em Santa Luzia, o segundo ontem lá em Mangabeira, João Pessoa, e agora parece que mais um. E a proporção que vai se aproximando aí, Arthur, o dia, a hora da votação, isso vai aumentando. Toda a vida foi assim. Meu amigo Dão Camelo, saudade de você, está lá em Iguaba Grande, no Rio de Janeiro. Obrigado, Dão. Emanuel Ivan, boa noite. Boa noite. Meu amigo Wilson Siqueira, saudações. Paulo, quero mandar um abraço bem apertado para Araújo Neto. Diz ele aqui, é o biógrafo de Araújo Neto, está escrevendo a biografia do professor Araújo Neto. Assis do Conjunto Santa Bárbara, Márcia Rodrigues no Rio de Janeiro, professor Pedro Hamilton, bairro do Santa Rosa, Manuel Brás, boa noite, Coronel Márcio Eugênio, Marcos Farias em Esperança
E Gustavo Carneiro disse que está em casa hoje, está de folga da televisão. Meu amigo editor de esportes, lá da Rede Ita. Nos encontramos hoje na Vila Olímpica Plínio Lemos. Hoje encontrei, deixa eu ver aqui, Araújo Neto saindo do bar do Anacleto. Meu amigo, diz aqui o Will Siqueira, bar do Anacleto é ali na Getúlio Vargas, perto do Ferro de Engomar. É isso ou não é? Poeta Adalto Marques encontra-se agora em Esperança. Boa noite, muito obrigado pela audiência. E a todos vocês que estão acompanhando pelo Rádios Net. Aqui eu vejo no painel que tem ouvintes agora em Fortaleza, capital cearense, várias pessoas, Vitória da Conquista, Bahia, Livramento, aqui na Paraíba, Crateús, no Ceará, Campina Grande, são dezenas e dezenas de ouvintes. Tem gente em João Pessoa, a nossa capital, Esperança, Alagoa Nova, no Rio Grande do Norte, Parnamirim, aqui São Vicente do Amarante, Equador e Natal. Equador é minha amiga Bernadette Batista de Oliveira. Solânia presente, Recife, capital pernambucana, Pocinhos, Pato Branco no Paraná, Barbalha no Ceará. Barbalha é próximo a Juazeiro, acho que é a terra de Antônio Hamilton Fechini. Cabedelo, Itabuna na Bahia, rapaz, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Roberto Coelho, que é ouvinte de todos os dias, ele hoje me mandava uma mensagem dizendo que tem um amigo que ouve o programa todos os dias lá no estado do Mato Grosso do Sul. Deixa eu ver se eu acho aqui a mensagem exatamente para fazer o registro, porque eu também sou ouvinte de rádio e quando eu mando uma mensagem eu gosto que aquela mensagem seja lida, não é? Deixa eu ver se eu acho aqui. Roberto Coelho, que é lá da região ali do Genipapo. Ele disse, olha, no Mato Grosso do Sul, as pessoas confundem, né? Mato Grosso com Mato Grosso do Sul são estados vizinhos, mas que foram desmembrados. E Roberto Coelho, se estiver ouvindo o programa, não estou achando aqui a mensagem, manda, repete aí que eu faço a citação desse ouvinte que nós temos. Robson Regis, meu amigo, que é o diretor de Aloysio Silva Chevrolet, aqui em Campina Grande. Pois é. Será que o TSE mandou essa decisão para os bandidos também? Porque o TSE tomou uma decisão hoje, minha gente, por unanimidade, eu vou destacar daqui a pouco, proibindo caçadores, colecionadores e atiradores, membros de clubes de tiro, de transitar 48 horas antes da votação, ou seja, a partir de amanhã, e 24 horas depois da votação, até o final da segunda-feira, de transitar com seu armamento e com a munição. Quem for flagrado estará cometendo crime, meu amigo Tião Lima. Aí o Robson pergunta assim, avisaram aos bandidos também, que é para que eles andem desarmados, mas nenhuma vez, esse povo não mexe não com essa turma da pesada, meu irmão. Aliás, a decisão é contrária. Você não vira não aquela decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que é do Supremo Tribunal Federal, tomada já há algum tempo? Ele disse, não é para a polícia ir em nenhum morro do Rio de Janeiro, fazer operação em morro só depois que avisar a ele. Primeiro você tem que avisar que vai, que é para o bandido se preparar todo, ficar lá esperando com os fuzis, com armamento, com granada, míssil, bazuca, a gota serena. É brincadeira, né, o que está acontecendo nesse Brasil. O poste está fazendo xixi no cachorro, mudou. Antes era o dog, o cão que mijava no poste. Agora não, aqui no Brasil, meu amigo, é o poste que faz xixi no cachorro. Quem levanta a perna hoje em dia é o poste. São 18h30 na Paraíba, 6h30. Ouvinte faz aqui uma indagação, uma pergunta, se eu convivi com Epitácio Soares. Olha,
eu conheci Epitácio Soares porque eu já trabalhava nos associados. Eu trabalhava na Rádio Cariri, na Rádio Borborema, e Epitácio Soares estava todo dia, chegava para apresentar o seu programa A Voz dos Municípios, lá na Borborema. Mas eu não era da geração dele. Então, se eu disser que era amigo dele, eu estarei mentindo. Para você ter uma ideia, nós, os da minha geração, chamavam ele de Seu Epitácio. A gente chamava Seu Epitácio. Zé Bezerra, nós chamávamos Seu Zé Bezerra, com todo respeito. Eu vim chamar Zé Bezerra de Zé depois de muitos anos de convivência, porque era um respeito danado que a gente tinha. Eu passava ali na livraria Pedrosa, vocês sabem onde fica, na Marcel Pinheiro, e me dirigindo lá para a empresa, para os associados, e estava Epitácio Soares sentado, conversando com o Zé Pedrosa, com o irmão de Pedrosa. Ali tinha uma reunião de jornalistas, intelectuais, às vezes o William Tejo, Chico Maria, aquela turma que gostava de ler, de ampliar os seus conhecimentos. Eu passava ali, ninguém me conhecia, não. Na lateral da Pedrosa estavam as ceguinhas, no BQ31, cantando, as irmãs ceguinhas. Eu ia embora e tal, eu estava lá na rádio. Epitácio chegava e ia fazer o programa dele, mas a geração era outra, então ele não sabia nem meu nome. Se eu disser a você que era íntimo dele, eu estou mentindo. Olha, os da velha guarda, os considerados da velha guarda do rádio, que eu cresci ouvindo, e depois, vendendo jornal, eu via esse povo todo dia. Então, as pessoas das quais eu me aproximei e depois fui trabalhar com elas, que eram consideradas assim veteranas do rádio, foram Paulo Rogério, Geraldo Batista, Humberto de Campos, Clóvis de Mello. Aí eu convivi, Gilson Souto Maior. Essa turma aí eu convivi. Trabalhei com todos eles, depois fiquei amigo, fiquei do ciclo, né, de amizade ali, porque eu trabalhava com o Zé Lito no estado, trabalhava com o Humberto no campo de futebol, resenha, viagem. Aí você fica íntimo, vai criando, né, um elo de ligação com essa pessoa. Mas mais para trás não. Eu lembro a redação do Jornal da Paraíba, por exemplo. Logo que o Jornal da Paraíba foi fundado, funcionou durante um certo tempo na rua João Pessoa, já na parte de baixo da rua João Pessoa, depois da Índios Cariris ali, onde, em cima do Bar do Sargento. Quem conheceu aqui o Bar do Sargento lembra. Aí eu via no Jornal da Paraíba Tarcísio Cartacho, quem mais? Lutero, Chico de Assis Olé, e outras pessoas das antigas na redação lá, Marcos Marinho, Armando Lira, rapaz, eu ficava admirando, achava bonito Armando Lira sentado lá naquela máquina de escrever, máquina Remington, redigindo lá sua coluna. Ele gostava de mascar chicletes, ficava lá redigindo e olhando. Eu dizia, é isso que eu quero fazer. Mas eu ia para lá fazer o quê? Buscar o jornal para vender. Mas eu admirava esse povo todo. Depois, muitos ficaram meus amigos. Teve uma decisão do TSE, agora da tarde de hoje, que está mexendo com a política em determinadas áreas, em determinadas partes do Brasil. Veja só, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal tinha concedido o registro de candidatura ao ex-governador de lá, Zé Roberto Arruda, o carequinha, aquele que foi preso uma vez, recebendo um pacote de dinheiro, um maço de dinheiro. Aí eu não sei se foi o Ministério Público Eleitoral que recorreu, quando é hoje o tribunal o tornou inelegível. Vai aparecer na urna, vai aparecer a foto, o nome dele, tudo, mas caçou a candidatura. O velhinho que ficava ouvindo a BBC de Londres com um gravador para colocar as notícias da manhã. Quem foi que mandou isso aqui? São tantas as mensagens que vão chegando, né? E tem umas que eu nem... Foi o Antônio Alves. Antônio Alves mandou aqui a mensagem. Passou rápido, não deu nem para ler, Antônio. As mensagens que chegam pelo WhatsApp fica mais fácil para ler,
porque no Facebook elas passam muito rápido e vão subindo, desaparecem, porque são muitas que vão chegando, uma vai cobrindo a outra. Araújo Neto também confirma aqui a audiência, junto com Tião Lima e outros companheiros. Mas eu dizia que no Distrito Federal tem esse problema, né? Porque Zé Roberto Arruda foi cassado hoje. Cassado é força de expressão, né? Ele teve a candidatura impedida. E deu uma declaração agora há pouco dizendo que se conforma com a decisão. A esposa dele é candidata a senadora, lá mesmo, no Distrito Federal. Ela vinha trabalhando como ministra do governo Bolsonaro. É candidata, acho que é Flávia Arruda, isso mesmo. Ela está disputando o Senado com a Damares Alves, que também era ministra. E está dando uma campanha interessante, porque estão ali coladinhas. Os números delas são muito parecidos. Uma das duas deve ganhar a cadeira lá do Distrito Federal. Então, Bolsonaro é amigo da Flávia e Bolsonaro é amigo da Damares. Eu não sei se ele tomou partido ou pediu voto para alguém lá em Brasília, mas está desse jeito. Então, o ex-governador Zé Roberto Arruda diz que é uma perseguição contra ele que já dura 12 anos e que parece não ter fim. Não posso mais ser candidato, disse ele. O ex-governador buscava uma vaga na Câmara, ele era candidato a deputado federal. A decisão de hoje do TSE em relação a ele foi por 4-3. Zé Roberto Arruda tem 2 condenações em segunda instância por improbidade administrativa e por causa daquela operação Caixa de Pandora. Lembram? Foi no ano de 2009. Era um esquema de pagamento de propina em troca de apoio político. Na sequência, o Ministério Público Federal pediu indeferimento da candidatura de Arruda, depois que o Supremo considerou que a nova lei de improbidade não tem caráter retroativo. Dessa forma, a liminar do ministro Nunes Marques caiu. Nunes Marques tinha dado uma liminar a ele, dizendo que ele podia ser candidato. Aí hoje o TSE jogou essa liminar na caixa de lixo. O caso foi analisado pelo TSE, que decidiu pela inelegibilidade do Zé Roberto Arruda. Ele governou o Distrito Federal entre 2007 e 2010, ou seja, foi eleito em 2006, teve um mandato de 4 anos. Complicado, né? E a outra decisão de hoje que repercute aqui no Nordeste, principalmente, foi em relação ao estado de Sergipe. Os ministros do TSE decidiram, hoje à tarde, por unanimidade, manter o indeferimento da candidatura ao governo de Sergipe de Valmir de Francisquinho. É assim que ele aparece na urna. Valmir de Francisquinho, do Partido Liberal. Valmir é o líder das pesquisas em Sergipe, estão vendo? E aí, hoje o TSE diz que ele não pode ser candidato. Ele está impedido de realizar qualquer ato de campanha a partir de agora. Também já está no fim, né? Através de nota, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe informou que, considerando que não há tempo hábil para a exclusão do candidato nas urnas, os votos que forem dados ao Valmir de Francisquinho serão considerados nulos. Só para lembrar a você, o Valmir de Francisquinho já havia tido registro negado pelo TRE de Sergipe, no dia 8 desse mês. E essa decisão do TRE sergipano foi por unanimidade. Ele recorreu ao TSE, que hoje diz que ele não pode ser candidato. E aí? A defesa dele ainda não se pronunciou. Não sei se vai entrar com recurso junto ao Supremo, alguma coisa assim. Não se sabe. Eu posso dizer a vocês que, olha como são distintos os casos e como a justiça tem uma forma de agir em relação a um caso e uma forma de agir em relação a outro caso. Um dos recursos de Ricardo Coutinho, que tramitam no TSE, estava na pauta para ser julgado hoje, nessa sessão de hoje, quinta-feira. 10h30 da manhã foi retirado da pauta. Por que foi retirado da pauta, não me pergunte, que eu não sei. Porque ali é o seguinte, qualquer um dos 7 ministros do TSE pode dizer, vamos tirar esse processo aqui que eu quero dar uma olhadinha nele com mais calma, tal. Deve ter sido isso. Porque às vezes está na pauta e é retirado, e às vezes não está na pauta e de última hora eles botam e é votado. Também tem isso. Só para você entender como é que as coisas acontecem
lá no Tribunal Superior Eleitoral. São 18 horas e 41 minutos na Paraíba, pontualmente 6h41 agora. Uma mensagem aqui no WhatsApp para o Alves, que mandou a mensagem pelo Facebook. Se ele quiser mandar pelo WhatsApp é 99971 4048. 99971 4048. É verdade que o Zap vai ficar fora do ar por 48 horas a partir de meia-noite de hoje por decisão judicial? Pergunta aqui o amigo Teixeira. Teixeira, no Brasil de hoje tudo é possível, tudo. Não, entendeu? Não acredite que isso ou aquilo não vai acontecer. Pode acontecer. Duvido nada. Se uma decisão dessa for tomada, quem é que toma? Você tem dúvida de quem é que pode tomar e todo mundo obedece? O xerife do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes. Não estou dizendo que isso vai acontecer. É a pergunta do ouvinte que chega aqui. Eu não tenho conhecimento, não ouvi falar em nada disso, mas se Alexandre mandar, desliga na hora. Qualquer coisa. Zé do Egito, assina embaixo aqui da sua mensagem também. Sim, mas o que é que eu falava? Está aqui, eu levar o Paulo. A apresentadora da TV Borborema, Graziella, era jornalista. Olha, que eu saiba, Graziella não tinha curso de jornalismo. Graziella era jornalista do batente. Porque é bom que fique entendido também pelas pessoas o seguinte: até o ano de 79 havia exigência, né, quando os cursos de comunicação foram criados e tal. Salvo engano da minha parte, no ano de 79 do século passado, saiu um decreto do então presidente, acho que era João Batista de Oliveira Figueiredo, o general Figueiredo, dizendo que quem estava no batente há tanto tempo no jornalismo, até ali, era considerado jornalista. Então, o caso de Geraldo Batista, o caso de Humberto de Campos, que esses que eu estou citando eram, na realidade, radialistas. Jornalistas, a partir de 79, eles passaram, para virar jornalista, tinha que fazer o curso. Comunicação social, habilitação, jornalismo. Quem até 79 já exercia a profissão de jornalista, sem nunca ter ido numa faculdade, numa universidade, porque não existia, passou a ser considerado jornalista. Eu acho que era o caso de Graziella. Eu trabalhei com Graziella nos associados. Graziella tinha um programa na TV Borborema chamado Graziella Entrevistas e Atrações. E ela tinha a coluna social no Diário da Borborema também. Fidalga, uma pessoa maravilhosa, me tratava muito bem. Graziella me conheceu desde os tempos de jornaleiro e depois jornalista, porque nós morávamos perto. Graziella morava na rua Arruda Câmara e eu na Neuza Borborema de Souza, ali no Santo Antônio, um pertinho do outro. E Graziella tinha umas coisas parecidas com as minhas. Por exemplo, ela nunca pagou a ninguém para pintar a casa dela, sabia? Ela e o marido Diógenes pintavam a casa. Várias vezes, em determinadas épocas do ano, eu passava lá, estava a Graziella toda suja de cal, de tinta, pincel na mão, pintando. Ela gostava de fazer essas coisas, mas era uma criatura extremamente educada, fina, tratava todo mundo bem. A última lembrança que eu tenho de Graziella, eu entrevistando Graziella, veja como as coisas no nosso mundo mudam, né? Eu que nunca imaginei na minha vida que fosse entrevistar a Graziella, entrevistei várias vezes, e a última foi na festa da Cumeira, quando o shopping, na época era Iguatemi, estava sendo construído aqui, onde hoje é o Partage. E teve várias etapas da construção do shopping, e nessa festa chamada Festa da Cumieira, que era quando eles estavam concluindo a cobertura do shopping, nós fomos fazer um programa especial na TV Borborema, transmitindo lá de dentro do shopping, que ainda não estava inaugurado, eram as etapas da construção. E Graziella estava lá, fazendo a cobertura acho que para o jornal, que ela escrevia ainda na época, e eu entrevistei Graziella, eu tenho isso gravado, está nos meus arquivos por aqui. Rodrigo Oliveira, boa noite, Paulo Roberto. Não duvido nada, viu, Rodrigo? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Que mais que eu tenho aqui? Paulo, está sabendo?
que o comando da PM da Bahia determinou que todo o contingente policial do estado vai ficar aquartelado no dia da eleição das 7 às 19 horas. O moço disse que nunca havia acontecido um absurdo desse. Eu também não tenho essa informação, Odeval, vou pesquisar mais tarde. Aqui, Paulo, você trabalhou com Evandro Barros, parece que ele era cearense. Eu trabalhei nos associados na mesma época de Evandro. Agora, nunca com ele, porque o trabalho que Evandro fazia era de redação, político, daquele noticiário que ia ao ar de hora em hora, tinha o Sentinelas RB, e também um programa que ele apresentava às segundas-feiras, produzia, que ele era um teatrólogo, um escritor. Contos que a Noite Conta era um programa produzido, dirigido por Evandro Barros, galegão, vermelhão, gente boa. Aquele jeitão dele de brabo danado, eu tinha um medo, mas depois ficamos amigos e era uma figura espetacular. São perguntas que vão chegando aqui dos meus amigos e minhas amigas ouvintes. A Luiz 10 anos manda uma foto aqui do mestre Dalton Gadelha, nosso chanceler da Unifacisa, e vejo também que tem uma ligação do meu amigo Evandro Nogueira, lá do Ceará, que eu vou retornar tão logo conclua aqui o programa. Deixa eu ver outra mensagem aqui do Aloísio. Graziela, Paulo, mãe do professor Tom, professor de matemática, eu não conheço, filho de Graziela. Eu conheci uma filha da Graziela, não lembro agora o nome, mas o filho eu não conheço. Eu conheci também o primeiro marido de Graziela. Graziela teve um primeiro casamento, depois ela teve o segundo casamento com Diógenes. Eu conheci também o primeiro esposo dela. Agora, filho homem, confesso a você que não conheci. São 6h48. Como vocês sabem, eu tenho alguns amigos e outros que não são amigos, mas são pessoas conhecidas, porque tem uma diferença, né, entre pessoas que você conhece e pessoas que são suas amigas. Isso ocorre com todos nós. Amigo é aquele com o qual você convive, vai na casa dele, ele vem na sua casa, se encontra numa festa, combina para ir num restaurante, num bar, para viajar junto, aí é amigo. Conhecido é aquele que você sabe quem é, mas não tem uma aproximação, né, tão estreita, digamos. Mas eu tenho amigos e tenho conhecidos que moram em várias partes do mundo, incluindo, claro, os Estados Unidos, e alguns no estado da Flórida. Eu comparo a geografia da Flórida, claro que em posições diferentes, com a geografia de Cabedelo. A Flórida é uma tira de terra que tem o mar dos dois lados, mais ou menos como Cabedelo. Só que Cabedelo está no sentido oeste-leste e a Flórida está no sentido norte e sul. Mas é uma coisa parecida, com as diferenças geográficas naturais, que eu sei, com as diferenças de poder aquisitivo, né? Claro que tem muito mais rico na Flórida do que aqui em Cabedelo, mas eu acho tem muita semelhança, tem coisa parecida. E o território do estado da Flórida é um dos alvos da passagem desse furacão Ian. Meu amigo, o que está acontecendo desde terça-feira? Alguns amigos mandaram imagens, vídeos, fotografias, e a televisão está aí mostrando. É uma coisa assustadora. Só tem noção quem está ali vivendo aquilo ou quem recebe as imagens para ver. Eu faço uma limpeza todo dia no meu celular, porque eu recebo muita coisa. Agora, antes do programa começar, eu apaguei aqui 1920 vídeos das últimas 24 horas, por aí vocês têm uma noção, sem falar nas mensagens escritas que chegam. Eu tenho que limpar todos os dias, senão para de funcionar. Enche, bloqueia tudo, não vai. Então tem que fazer limpeza diária. Dá um trabalho danado para limpar, principalmente as mensagens escritas. As de vídeo, tem um aplicativo que eu baixei que torna mais fácil apagar. As outras você tem que ir de contato por contato, selecionando, aí depois você manda apagar tudo de uma vez. Mas dá um trabalho danado. Sobretudo eu que tenho mais de 2.000 contatos na agenda. É complicado, mas tudo bem. Então, minha gente, desde terça-feira que o pessoal, desde o fim de semana, né, que o governo da Flórida avisou
que as pessoas de determinadas áreas deixassem as suas casas, e em outras áreas determinou que o pessoal tivesse cuidado, botasse tapume nas janelas, se abastecesse de água e de comida, uma série de recomendações. Triste a situação, viu? Pouco mais de 24 horas após o furacão Ian atingir a costa da Flórida, com a categoria 4, vejam só, furacão vai da categoria 1 até a 5. Ele chegou na Flórida na categoria 4. A categoria 4 tem ventos de 240 km por hora. Você sabe lá o que é isso? Vento de 240 km horários? Leva tudo. O governo norte-americano ainda não conseguiu contabilizar quantas pessoas morreram. Até o momento, registram-se desaparecimentos de algumas pessoas. Pelo menos 2 mortes foram confirmadas, mas as autoridades estimam que centenas de pessoas podem ter morrido ou morrer nas próximas horas. Em coletiva de imprensa agora à tarde, o presidente americano Joe Biden afirmou que o fenômeno continua a se mover pelo estado da Flórida com um grau de destruição intenso. Esse pode ser o furacão mais mortal da história da Flórida, disse o presidente americano. Os números ainda são incertos, mas nós estamos ouvindo relatos preliminares de que pode haver uma perda substancial de vidas, disse o presidente. Ele também afirmou que conversou com o governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, e o parabenizou, assim como aos prefeitos dos condados locais, pelo trabalho na contenção de crise causada pelo fenômeno. Na madrugada de hoje, quinta-feira, o furacão foi rebaixado para a categoria de tempestade tropical, mas a expectativa das autoridades é que ele volte a se intensificar quando se aproximar do Oceano Atlântico a caminho da costa da Carolina do Sul, South Carolina, onde deve chegar amanhã com muita força. O primeiro óbito registrado e confirmado foi na manhã de hoje um cidadão idoso de 72 anos de idade que se afogou em um canal da cidade de Deltona. Segundo as autoridades, a esposa do homem acionou a polícia após ele sair de casa e desaparecer. Quer dizer, tem gente que também facilita, porque as autoridades fazem o alerta. Fique em casa, bote tapume, não vá para a rua. E a turma facilita, né? O corpo desse homem foi encontrado no canal ao amanhecer de hoje. Ele escorregou e caiu na água enquanto tentava drenar a piscina da casa com uma mangueira. É brincadeira, né? Situação muito complicada. Aqui no Brasil, a gente não tem esse tipo de furacão, que é um fenômeno da natureza. O furacão daqui, não sei se são os furacões, no plural daqui, são aqueles outros, né, que a gente já sabe. Aqueles furacões que também destroem tudo, levam tudo, passam rodo, e que muitos deles vão ser reconduzidos agora. Terão seus mandatos renovados. Gavião Piloto, boa noite. Meu amigo Marcos Soares, no Rio de Janeiro, manda aqui uma fotografia do Tom, filho de Graziella. Parece realmente com a Graziella. Gledeston Emereciano de Melo. Apelido é Tom. Graziella Emereciano era o nome de Graziella. Meu amigo, os cronistas sociais da velha guarda aqui de Campinas, conheci todos. Graziella, Josildo Albuquerque, pessoal que escrevia, né? Quem mais? Tinha um rapaz que morava ali na Miguel Couto, que era lá de Serra Redonda, Celso Pereira, professor Celso, turma da velha guarda da crônica social aqui de Campina Grande. São 18h55, faltando 5 minutos para as 7 horas agora. Pergunta aqui se Tarcísio Cartacho era bravo. Pensa num velhinho bravo danado. Tarcísio Cartacho era bravo. Tarcísio Cartacho morreu, minha gente, por causa de uma dessas venetas que davam nele. Ele estava, acho que no bar do Camaleão, ali na Floriano Peixoto, perto do prédio
antiga Telpa da DIN, né, da Oi, não seria a quem pertence aquilo hoje, e chegou um desses moleques de rua, que a gente chama de trombada, chegou um trombada perturbando com ele. Tarcísio, quando estava bebendo, ele se transformava. Araújo Neto sabe que bebeu muito com ele, andou muito com ele, trabalhou com ele. Eu nunca cheguei a trabalhar com Tarcísio Cartacho, mas a gente se encontrava no Miura, em Manuel da Casa de Sol, no bar Beco 31, e ele gostava de mim, eu dele também, nunca tive problema com ele, mas encontrei muitas vezes Tarcísio Cartacho mais para lá do que para cá, e o comportamento dele mudava de tal modo que você tinha que saber lidar com ele quando ele bebia, porque era uma pessoa completamente diferente. Então a história que me contaram é que um trombadinha desse chegou e começou a perturbar, não sei se pedindo alguma coisa, ou mexeu lá no prato de Cartacho, e Cartacho ameaçou dar um cascudo, o guri correu, daqui a pouco voltou, perturbou de novo. Na segunda ou na terceira vez, o guri correu, mexeu com o Cartacho e correu para a calçada, e Cartacho correu atrás. E o moleque atravessou a rua e Cartacho embalou atrás, vinha um carro, atropelou o Cartacho, morreu na hora. Foi nessas circunstâncias que ele morreu, por causa dessas polpas que ele dava. Tinha um pavio curto, pegava ar muito rápido, mas era um cara extremamente inteligente, escrevia divinamente bem. Eu lembro de Cartacho quando ele era assessor de José Carlos da Silva Júnior, Zé Carlos do São Brás, quando Zé Carlos era vice-governador, acho que de Wilson Braga. E Cartacho era assessor de Zé Carlos assumiu o governo e ele continuou assessorando Zé Carlos. E teve uma viagem que eles fizeram, os dois, para Fernando de Noronha. E na volta Cartacho me contou as coisas lá de Noronha e tal, as aventuras deles. Era um cara muito inteligente, muito preparado, escrevia divinamente bem, sabia escrever. Tarcísio Cartacho, ligado ao fisco, né, trabalhou muito tempo também na recebedoria de rendas de Campina Grande, era um colunista político de primeiríssima linha. Agora, era brabo, velho, muito brabo. Professora Jovita Maranhão, está na escuta, comandante Murta. Mandou aqui Carolina do Sul. Tem South Carolina e North Carolina, né? Carolina do Norte, Carolina do Sul. Como tem aqui Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, lá tem esses dois estados. Sargento Letício. Nós tínhamos também Tavinho Miranda. Tavinho está vivo. Deixou de trabalhar na crônica social, mas está vivo. Eu encontro Tavinho vez por outro. Ele usa um bonezinho de banda, como... Como é o nome daquele cantor, rapaz, que foi morar no Pará? Giovanni Júnior. Já viram Giovanni Júnior, cantor de forró? Todo mundo aqui em Campina conhece. Usa o boné com a aba de lado. Pronto, Tavinho Miranda daquele jeito. Quem é doido por Tavinho Miranda é Abílio José. Gosta dele. Eu também gosto. Tavinho sempre me tratou bem. Aqui o Sargento Letício diz: sempre encontro Tavinho no centro de Campina Grande. Aí ele diz: a crônica social acabou, não é? Não, Letício. A crônica social mudou de lugar. É como uma mata. Lembra da história de Juarez Amaral, que quando Maranhão ganhou a campanha, aí Juarez, foi quando o Cássio foi caçado e Maranhão assumiu, aí Juarez chegou lá no calçadão, aí o cara viu Juarez passando, aí disse, ou para Juarez ouvir ou não, mas Juarez escutou. Aí o cara disse: lascou-se, perdeu a mamata. Aí Juarez disse, sabia que voltou, aí disse: cara, com aquele jeito dele, mamata não acaba, mamata muda de lugar. Aí foi-se embora tomar o café dele para lá. Mas é assim, a crônica social hoje está nas redes sociais. Tem aí o portal do Celine Neto, no Instagram, no Facebook, né? Não está mais nos jornais impressos. Agora, todo dia eu recebo as postagens de Celine Neto, casamento não sei de quem, festa de aniversário não sei de quem. Aquele glamour, aquelas coisas ali, continuam acontecendo do mesmo jeito. Clóvis de Mello também morreu atropelado, diz aqui a Luísa. Só que as circunstâncias de Clóvis foram outras. Clóvis foi uma mancada que ele deu, uma voada. Ele foi o culpado pela sua morte. Aquela história que você vai dirigindo o seu carro, aí para um ônibus, como a porta dos ônibus aqui no Brasil, em regra, são do lado direito do ônibus, do lado esquerdo está a cadeira do motorista, não é? E as portas, ou a porta, quando tem uma só ou mais, normalmente são do lado direito. Aí o ônibus para no meio fio,
da rua para o pessoal descer. E todas as vezes, eu pelo menos faço isso, que eu vejo o ônibus parado e percebo que alguém está descendo, eu do meu carro, quando vou me aproximando, eu olho se aqueles pezinhos vão aparecendo assim para atravessar a rua, porque tem gente que desce, a porta de descida normalmente é a dianteira, desce, contorna pela frente do ônibus e já vai atravessando a rua, sem olhar se vem carro. Meu amigo, eu já deixei de atropelar umas 20 ou 30 pessoas desse jeito, porque eu sou cuidadoso. Quando eu vejo o ônibus parado, tem um infeliz que vai atravessar, não dá outra. Às vezes é uma criança e desce correndo, e normalmente é uma pessoa idosa, um adulto, desce, em vez de deixar o ônibus sair para poder atravessar, não, sabe que outras pessoas vão descer depois dele ou dela, aí diz, eu vou aproveitar, contornar aqui pela frente do ônibus e vai embora, atravessando, sem parar para ver se vem um carro do lado do ônibus. Foi assim que Cláudio morreu. Ele desceu do ônibus ali, na Floriano Peixoto, perto daquela Arca Titão, acho que é a Arca Titão, é isso, e contornou pela frente do ônibus, não deu breque para ver se vinha carro, ia o rapaz numa perua, acho que era uma perua Elba, uma Fiat Elba da Fiep, e pegou em cheio, e o rapaz não teve culpa, porque foi Clóvis que atravessou, infelizmente, uma desatenção, né? Você numa fração de segundo deixou de ter a devida atenção, o fato acontece. Infelizmente foi assim que ele morreu. Algumas pessoas estão me perguntando aqui sobre esse debate dos presidenciáveis hoje. Minha gente, eu quero iniciar esse assunto dizendo o seguinte: hoje, dia 29, é o último dia para comício, que não existe mais. Você conhece alguém que fez comício? É o último dia do guia eleitoral. Não existe horário eleitoral gratuito. Alguém inventou isso e os outros acharam bonito e foram dizendo: horário eleitoral gratuito é aquele pelo qual você não paga nada, não gasta nada. Não tem nada de gratuito, porque cada filmetezinho daqueles produzidos que vão ao ar, por exemplo, na televisão, custam uma nota preta, produtora contratada a peso de ouro. E as gravações do rádio a mesma coisa. Então hoje encerra o prazo para comícios, guia eleitoral e debates. Só pode fazer até hoje. Por isso que a Globo deixou o debate dela para hoje, que é o último dia em que um debate entre candidatos é permitido para esse primeiro turno. Então, vai acontecer às 10h30 da noite, lá na Globo, depois da novela. Quem vai mediar é o William Bonner. E os presidenciáveis que vão participar são Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Felipe Dávila, Simone Tebet, Soraya Tronic e o Padre Kelmo. Meu amigo, o Padre Kelmo é uma figura. Parece com o Jorge Aragão, aquele cantor de samba. Você olhar direitinho, parece com o Jorge Aragão. Bacana é a touca que ele usa, né? Deve ir com aquela mesma touca 13ana. É uma touca alvinegra. Padre Kelmo, substituto de Roberto Jefferson. Eu chego lá na televisão, as meninas fazem uma brincadeira, dizem: quem é eleitor aqui de Padre Kelmo? Aí todo mundo levanta a mão, só para gozação. Padre Kelmo, segundo as organizações Globo, nunca celebrou uma missa na vida, mas eu não sei. Eles estão dizendo lá. Então esse debate vai ser às 10h30. Já falei nos candidatos, né, que vão participar. Seguindo a lei eleitoral, foram convidados os candidatos daqueles partidos que tenham representação no Congresso Nacional de no mínimo 5 parlamentares e sem impedimento na justiça, seja ela eleitoral ou justiça comum. Aqueles outros que não são convidados, Vera Lúcia, Zé Maria Imael, que tem bem uns 20, né? Esses aí não preenchem esses requisitos. Aí não são convidados, ficam com raiva, mas não vão. O posicionamento dos candidatos foi definido em sorteio, conforme, né? Da esquerda para a direita, você vai ver sentados Ciro Gomes, Bolsonaro, Padre Kelmo, Felipe Dávila, Lula, Simone Tebet e Soraya. As duas mulheres vão ficar
lado a lado, próxima uma da outra. Serão 4 blocos. O debate esse ano tem uma nova regra em relação aos debates realizados em anos anteriores, é que os candidatos poderão dividir o tempo de resposta e réplica. Serão 3 minutos que podem ser usados de forma como o candidato preferir. Não sei, olha, debate eu acho que não dá voto, mas tira voto. Eu conheço várias pessoas que perderam eleições num debate. Aqui nós temos um caso emblemático do ex-governador Roberto Paulino. Paulino perdeu o debate, perdeu a eleição para Castro no debate. Estava ganha aquela eleição. Perdeu no debate. Acontece. Então, é bom assistir. Se você puder, assista. Se você puder, acompanhe. Porque terá condição de fazer uma avaliação. E teve um fato hoje envolvendo um político que é conhecido nacionalmente. Foi o pouso de emergência do helicóptero que transportava o senador Álvaro Dias, lá do Paraná. A informação foi confirmada por ele agora há pouco. Diz que todos ficaram bem e o pouso aconteceu por conta do mau tempo. Olha, sempre que um piloto resolve pousar a aeronave num pouso que não estava previsto, é por falha na máquina ou por condições da meteorologia. O caso aqui, uma tempestade, uma tesoura de vento, algo que ele sabe que pode ocasionar um acidente. Isso é precaução. O que a gente se acostumou a entender assim, pouso de emergência, Ave Maria, vai morrer todo mundo. Não. O pouso de emergência nada mais é do que um pouso não programado. Por uma falha mecânica, por uma falha hidráulica no avião, por uma falha na pressurização, se for o caso, por sinal de fogo, fumaça, que é uma pane elétrica, falta de combustível. Tem uma série de problemas que ocasionam um pouso não programado ou um pouso, entendeu, meus amigos, de emergência, né, mesmo, porque pode acontecer um acidente. Tem um caso recente já há algum tempo, né, daquele jogador de basquete, acho que o LeBron James, não sei, lá dos Estados Unidos. Ali tinha um alerta da meteorologia para não decolar. E o piloto, que era um piloto muito experiente, veterano, resolveu decolar sob aquelas condições de tempo. Bateu na montanha, morreu todo mundo. Outro caso aqui no Brasil, aquela moto de Ulisses Guimarães e as demais pessoas que estavam no helicóptero. Decolou sabendo que o tempo estava ruim. Não era para ter decolado. Deixa ficar bom, deixa abrir o tempo. Mas o cara confia no veneno, não tem essa história? Aí arrisca, meu amigo. Já viu, né? O resultado qual é? São 19h08. Vamos fazer uma pausazinha para a gente voltar já já com a coluna política de hoje. Foi apresentada no programa especial dos 16 anos da TV Itararé, agora Rede Ita. O programa hoje foi apresentado lá do antigo estádio municipal Plínio Lemos, hoje Vila Olímpica, no Zepa, o meu Zé Pinheiro querido. A gente volta já já, não sai daí. O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores identificados e treinados pelo IBGE visitam até outubro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater à sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. O recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022 IBGE. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico da Educação
educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a Família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. Eu acompanhei 27 eleições presidenciais. Narrei a carta de Getúlio Vargas ao povo brasileiro em 1954 e também a chegada da urna eletrônica em 1996. Ainda estive presente em 2 impeachments, sendo em 1992 e 2016. Neste ano, estarei presente para contar mais essa história da nossa nação e levar em primeira mão o futuro aos ouvintes. Rádio, há 100 anos contando e criando histórias no Brasil. Uma campanha da AMIRT. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos. Sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h12 na Paraíba, pontualmente 7h12 agora. Tem algumas mensagens aqui de ouvintes falando sobre Rosil Cavalcante, se eu convivi com Rosil Cavalcante. Não, a minha geração é muito mais pra cá. Rosil é da geração de Humberto de Campos, de Zélito Lucena. Para você ter uma ideia, meu amigo Gregório, lá da Ramadinha, é uma das mensagens aqui, ele diz: Paulo, Rosil Cavalcante tinha também um temperamento muito forte. Certa vez teve um perrengue com o Luiz Gonzaga, mas depois fizeram as pazes. Olha, o jornal, o Diário da Borborema, da morte de Rosil Cavalcante, eu vendi. Você vê como eu era criança. Eu vendi o jornal da morte de Rosil Cavalcante. Rosil morreu 3 dias depois do meu aniversário. Eu aniversario no dia 7/7, 7 de julho, e ele morreu no dia 10 de julho. 10 de julho de 68. E pelo que eu sei, ele morreu muito novo ainda, morreu com 52 anos de idade. 52 anos hoje, a pessoa é considerada um menino no Brasil. Naquele tempo, não. Ele foi na década de 60 do século passado. Rosil, eu lembro de Rosil, porque eu vivia ali pelo Diário da Borborema, pela Rádio Borborema já, e certa vez foi, meus amigos, em 68 mesmo, a Chevrolet produzia caminhões. Vocês sabem que hoje a Chevrolet não faz mais caminhão, né? Faz até a caminhonete S10 e não tem mais caminhão, mas tinha caminhão. E Rosil fazendo comercial de caminhões da Chevrolet, em cima de um desses caminhões. Saiu o caminhão com Rosil e outras pessoas em cima,
e um serviço de som na própria carroceria do caminhão, com aquelas cornetas. Não tinha caixa de som como hoje, eram aquelas cornetas pretas, daquelas que a gente via nos postes que tocava ali na Praça da Bandeira e tal. A Voz de Campina Grande, lembram? Pois bem, eu lembro disso. Rosil tinha nascido em 1915 em Macaparana, Pernambuco. Ele era de dezembro de 1915. Morreu em 68. Eu era garotinho, eu era o mais jovem, o menor jornaleiro de Campina Grande, gurizinho. Vendia jornal, eu vendia o jornal da moto dele, em frente à casa dele, ainda lembro. Rosil morava ali perto do Futurama, chamado Largo da Luz, onde tinha o caldo de peixe. Lembram? De pilão. Vizinho ali, mais ou menos. Onde, naquela área, hoje é tudo loja. É que eu tenho mais aqui, Lindeberg, ouvinte, Padre Kelmo. Padre Kelmo é gato, perguntei lá. Padre Kelmo só cruzava a bola para Bolsonaro fazer o gol, não foi? Agora é uma figura assim, né? Meio esquisita, sei lá. O debate de hoje, eu acho que ele não vai ter aquelas oportunidades que teve lá, não. Eu não sei se as regras vão permitir. Emanuel Ivan manda a foto aqui de um padre. A história da PM da Bahia é para não deixar os policiais votar. Vai ficar todo mundo recolhido. É brincadeira, viu? Paulo, pode votar de batina? Eu acho que pode. Não é difícil você encontrar um padre hoje de batina, não é? Muito difícil, só usa aquelas paramentos na hora da celebração. Eu estou doido para arranjar uma briga e tal. Certa vez eu entrevistei um padre e quando você vai entrevistar um religioso, é claro que você vai de espírito desarmado para abordar os temas que sejam atinentes àquela atividade da pessoa. Não vai. E eu todo ali compenetrado, pensando na Bíblia, nos valores, nas coisas todas. Entrevistei, o padre contou a história toda. Quando terminou, que desligou as câmeras, aí o padre olhou assim para mim e disse: eu vou tirar essa fantasia. Olha, chamou a batina de fantasia. Meu amigo deu uma risada e ele também. Eu vou tirar essa fantasia, um calor danado desse aqui, o vestido com esse negócio. Tirou e pronto. Eu digo, olha aí. Rodrigo Oliveira, Paulo, é verdade. Não é assim, Rodrigão? O que é que nós vamos fazer? Eu sei que quem não assistiu hoje, quem não teve tempo, por uma razão ou por outra, está querendo saber como foi o meu bate-papo com Anchieta Araújo, hoje lá na Vila Olímpica Plínio Lemos. E além da alegria de voltar a José Pinheiro, de ir de novo ao que foi o Estádio Municipal Plínio Lemos, onde eu fui muitas vezes quando era criança, eu morava perto, nasci ali bem pertinho. Eu encontrei meu amigo Renato Cunha Lima. Fazia muito tempo que eu não via Renato pessoalmente, mas ele passou uma mensagem para mim. Eu já estava em deslocamento até Zé Pinheiro e ele perguntou: Paulo, tem acesso? Claro que tem, Renato, venha. E ele foi e ficou lá, bateu um papo comigo e com Gustavo Carneiro, com a equipe toda. Cara legal, gosto muito de Renato. O doido, como Humberto de Campos chamava, o doido que fez muito bem ao Campinense, foi ele o responsável por tirar o Campinense lá de Zé Pinheiro, levar para Bela Vista, e tem serviço prestado ao Campinense, deu títulos, gastou muito dinheiro, foi injustiçado em alguns momentos, mas é uma figura marcante. Foi um prazer danado ver Renato, dar um abraço nele, conversar, trocar ideias. Mas vamos saber como foi o papo de hoje com Anchieta Araújo. Escute aí. É isso aí, vinheta política, vinheta eleições no ar, você já sabe, né? Paulo Roberto está comigo. Conforme prometido, ele via para cá. E está aqui na Vila Olímpica. Boa tarde, Paulo. Tudo tranquilo, tudo legal? Tudo em paz. Vendo aqui essa área que a gente conhece bem, né? Pois é. Onde trabalhei algumas vezes transmitindo futebol também. Transmitindo, inclusive, muita Copa de Pelada aqui também, na Rede Ita. E quando era o Estádio Municipal Plínio Lemos, também trabalhei aqui várias vezes. Chegou a transmitir jogo profissional aqui nesse estádio, né, Paulo? Trabalhei. Porque o Campinense só saiu daqui nos anos 90, né? Aliás, Renato Cunha Lima, que é o responsável pelo Renatão, ele está aqui nos visitando. Está acompanhando os bastidores, E isso aconteceu nos anos 90, né? Quando o Campinense foi lá para Bela Vista. Antes era tudo aqui. Eu até conversava agora há pouco com o Renato ali, e lembrava de, por exemplo, quando Marcelinho Paraíba, que pra gente é Marcelinho Cangula,
ele vendia din-din aqui. Eu lembro. Nos treinos do Campinense. Eu estava começando como repórter. Caixinha de isopor, vendendo din-din. E presenciar aqui, inclusive, as famosas vaquejadas que aconteciam, porque entre essa área que hoje é o Museu do Esporte, que era uma espécie de concentração, nós tínhamos uma espécie de corredor até o acesso ao gramado, onde hoje é o próprio gramado aqui da Vila Olímpica. Tinha o famoso corredor polonês, e era nessa área que o pessoal fazia vaquejada em algumas épocas do ano. E o gramado aqui, não existiam essas máquinas de hoje de aparar grama, o gramado era aparado pelas ovelhas de Seu Américo. Seu Américo era um cidadão que tomava conta aqui do Plínio Lemos, do estádio municipal. Ele morava aqui, inclusive, ele com a esposa, e ele criava algumas ovelhas que faziam a podagem da grama. Eram as ovelhas de Seu Américo. Aqui ali os caras roubavam uma confusão danada. Gordinha, né? Gordinha, bem criada e tal, mas são histórias desse local aqui que realmente viveu grandes momentos do futebol. E na inauguração da Vila Olímpica você estava também, né? Aí era da Vila Olímpica, sim, mas do estádio não. Plínio Lemos em 55 era o Reginaldo Bastos, que estava aqui já representando a imprensa, né, naquela oportunidade. Mas o nosso assunto aqui é política, você sabe, e tem muitas novidades, inclusive a expectativa para mais um debate presidencial que vai acontecer hoje à noite. É o último debate, aliás, hoje é o último dia permitido pela legislação para comícios e debates, porque tem aquelas limitações todas das quais nós falamos ontem. Hoje, último dia para debate, e vai acontecer esse debate entre os presidenciáveis. Todos confirmaram presença e alguma escorregada pode custar caro. E o clima deve ser mais pesado hoje, viu? Muito pesado. Aliás, o clima está pesado porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele fez uma live ontem e desceu a lenha no ministro Alexandre de Moraes. Entre outras coisas, ele pediu para que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral fosse homem. Não. Expressão usada pelo presidente da República. Seja homem, Alexandre de Moraes. Chegou a esse ponto, né? Por conta de decisões que o ministro Alexandre vem tomando, que mexeram com o ajudante de ordens e com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, chegou a esse ponto. E ontem nós dizíamos também, eu conversava com você, sobre aquela história da visita que o pessoal fez à tal da sala secreta. Sim. Tem outra confusão, porque o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, esteve lá, visitou, conheceu, viu os computadores, viu tudo. Só que à tarde o partido divulgou uma nota dizendo que tem inconsistências, insegurança que podem comprometer o resultado do pleito. Olha que confusão, isso há 3 dias. Há 3 dias da votação e da apuração. Agora, o que se diz, pelo menos as minhas fontes lá em Brasília, é que fontes do partido, figurões do PL, teriam ficado insatisfeitas com a visita de Valdemar da Costa Neto ao TSE. Não era para ele ter ido, segundo essas estrelas do partido. Aí divulgaram essa nota à tarde, sem o conhecimento dele, que agora coloca o partido em maus lençóis, porque o presidente Alexandre de Moraes deve estar pensando, peraí, o presidente do PL esteve aqui ontem e disse que está tudo ok, à tarde divulga uma nota dizendo que o sistema está comprometido. Vejam que clima está criado. É verdade. Muita confusão. O TSE julgaria hoje, estava na pauta para hoje, um recurso do ex-governador Ricardo Coutinho em relação à decisão do Tribunal Regional Eleitoral aqui da Paraíba, que, como se sabe, negou a ele o registro de candidatura. Estava na pauta de manhã, eu analisei, olhei, todo mundo viu. Eis que agora, às 10h30 da manhã, o tribunal tirou da pauta. Tirou da pauta esse julgamento do recurso de Ricardo Coutinho. Não se sabe as razões, algum motivo deve ter acontecido, alguma razão deve justificar isso aí, mas é bom lembrar que pode voltar à pauta a qualquer momento, basta que um daqueles ministros, ou o próprio relator, que é o Benedito Gonçalves, resolva fazer a votação no dia de hoje. Para Ricardo, talvez seja bom e talvez seja ruim, porque se sai mais uma decisão negativa, embora não fosse terminativa, poderia o eleitor dizer, não vou votar porque o homem continua inelegível. E estando lá o recurso para ser julgado, tem pelo menos argumento para pedir o voto, não é? O dinheiro do fundão eleitoral, minha gente, continua dando o que falar. E tem levantamentos mostrando que, em relação, por exemplo, a deputado estadual aqui na Paraíba, tem gente que não tem mandato, que está disputando a cadeira, que recebeu muito mais dinheiro do que quem tem mandato. Olha a confusão que dá isso aí. No União Brasil, por exemplo, eu vi que Chica Mota e o Michel Henrique receberam muito mais dinheiro do que gente que tem mandato no
partido. Olha a ciumeira que dá e a confusão que dá. E tem também duas pessoas que não têm mandato de deputado atualmente. É uma vereadora de Santa Rita, chamada Tiane, e a nossa vereadora de Campina Grande, Eva Gouveia, que receberam muito mais dinheiro do que os outros membros do partido ao qual pertencem, que é o PSD. 1.260.000, teve gente que recebeu 30, 40 mil reais. E a diferença é grande, não é? Grande, não é grande não, é enorme, é enorme. Mais santinhos, dessa vez junto com o dinheiro, novamente, apreendidos ontem lá na capital, no bairro de Mangabeira. Um carro cheio de cestas básicas, cheio de dinheiro, cheio de santinhos, foi flagrado pelo pessoal e todo mundo foi levado para a Polícia Federal. Outra vez. Diabinhos, né? Dinheirinhos, cestinhas. O pessoal não se emenda, não tem jeito, né? Tem sempre alguém querendo levar vantagem. E a boca maldita de Campina Grande, o calçadão da Cardoso Vieira, fervia na manhã de hoje mais uma vez, e a pergunta era: por que esse ano nenhum instituto vai fazer boca de urna? Não vai fazer. Estranho, não é? Estranho. Na última, 3 ou 4 fizeram. Dessa vez ninguém vai fazer. Essa eleição está toda diferente. Toda diferente. Eu só espero que vivamos em paz, pelo menos, até o final da apuração, porque tem muita coisa acontecendo nos bastidores. É isso aí. É isso, Anchieta. Você, 16 anos de rede Ita, você está desde o início, né, Paulo? Eu estou há 15 anos. Eu entrei à TV e ia completar um ano. Pois é. Também desde o início. Pois é, vida longa para a TV. E como é bom fazer parte dessa história, né, Paulo? Muito legal. Eu estou muito feliz. É isso aí. Eu tenho dito, Anchieta, que dos lugares onde eu trabalhei até hoje, muitos lugares bons, muita coisa boa, mas o lugar mais tranquilo que eu encontrei para trabalhar foi aqui na Ita. É verdade. Porque você sabe, você é testemunha disso, né? Não tem aquelas fofocas de corredores, aquela coisa de alguém querer dar rasteira em alguém, tirar o emprego de alguém, tirar a posição. Todo mundo vive em paz, todo mundo é humano, a partir dos donos. Isso se ramifica entre nós. E esse é o grande motivo, eu acho, pelo qual a equipe se conduz assim. É verdade, é verdade. E eu acho que o respeito é a grande palavra. Exatamente. Cada um ficando no seu espaço, sabendo o seu limite e respeitando os colegas de trabalho, não é? Isso mesmo, Paulo. Muito obrigado mais uma vez, e amanhã a gente está nos né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Foi a conversa de hoje com a Anchieta Araújo, lá na Rede Ita. 15 anos que eu estou na TV. Em televisão é o tempo mais longo que eu sou empregado da mesma empresa, que eu tive idas e vindas, né, em termos de rádio. Borborema, Caturité, Cariri, volta para Caturité, vai para Borborema e tal. TV Borborema eu fiquei lá em 83, participando do Bom Dia, que era Globo na época, do Bom Dia Paraíba, e eu tinha um comentário esportivo, e depois voltei em 96 e fiquei cerca de 10, 12 anos. Mas agora eu estou há 15 na Itararé. E vocês sabem da história que eu já contei para vocês, aqui sem dar nome à figura, mas eu marquei um jantar com o Dr. Dalton Gadeira, e tem uma testemunha que é Adriano Aquino, filho de Adelino, que éramos nós três, no antigo Mourão, aqui em frente ao Pé o Recanto, perto do Amigão. E o Dr. Dalton gosta de uísque, estava lá tomando uísque dele, eu tomando minha cerveja com Adriano Aquino, e tira gosto bom, que era legal aquele restaurante Mourão. Lá para as tantas, aí o Dr. Dalton disse: sim, mas você me chamou para a gente tomar uma e jantar, e qual é o objetivo desse moído? Aí eu disse a ele qual era o objetivo. Eu tinha planos de produzir um programa. Na realidade, eu queria ser produtor de um programa para um colega de imprensa que estava desempregado. E fui pedir isso a ele. Eu digo: olha, eu vou cuidar do programa assim, assim, assim. E esse programa, a ideia é essa. E disse quem era a pessoa. Aí o Dr. Dalton escutou tudo. Assim, quando terminou, aí ele disse: Paulo Roberto, eu não quero essa pessoa na televisão. E a TV ainda ia completar um ano, era bem novinha. Aí ele disse: eu vou dizer por quê. Porque essa pessoa é complicada, essa pessoa, nos lugares onde trabalhou, criou problema. Eu já escutei da boca de diretores de outras empresas de comunicação, que é uma pessoa que não é muito assim afeita a cumprir as regras e as normas e tal. Então eu me relaciono bem com essa pessoa, quero continuar amigo dela, entendeu? Sem que ela trabalhe na empresa. Agora, eu quero você na televisão, desse jeito. Aí eu disse: não, vá amanhã na televisão para a gente conversar. Foi desse jeito. Aí eu fui, ele me mostrou a empresa toda que eu não conhecia, a Facisa, laboratórios de medicina, tudo. Aí no fim a televisão mostrou as salas todas, redação. Era Rômulo Azevedo, o diretor de jornalismo na época.
Aí quando chegamos no estúdio, aí ele disse, senta aqui para a gente continuar conversando. Aí conversamos sentado já. E ele tinha mandado o pessoal gravar sem que eu soubesse. Aí depois de quase uns 40 minutos de conversa, aí ele disse, olha, tudo que a gente conversou aqui, eu mandei gravar. É isso que eu quero que você faça aqui, um programa todo dia de entrevista, que seja um bate-papo. Porque entrevista nada mais é do que um bate-papo. Eu quero que você deixe os entrevistados à vontade, e a pessoa que eu pensei para fazer isso é você. E isso era assim numa quarta-feira. Na segunda-feira seguinte eu já estava estreando na televisão, onde estou até hoje. Foi desse jeito que eu entrei lá. E sou feliz, como eu disse aí, Anchieta, porque ali nós não somos tratados como empregados. E se fosse, não estaria errado. Porque dono é dono, patrão é patrão, empregado é empregado, e eu sei fazer essa distinção, independente da amizade que há entre nós. Mas Dalton nunca nos tratou como empregados. Ele trata a gente como pessoas da casa dele, da família. Dalton é de um jeito que quando ele quer uma coisa, pelo menos de mim, e eu vejo que ele faz isso também com os outros, ele vem com arrodeio danado assim às vezes, entendeu? Sem querer. Aí eu já sei o que é. Diga quem é que você quer que eu entreviste. Quando estava com o programa de entrevista no ar, que depois dessa campanha vai voltar. Aí ele, não, mas você já tem suas entrevistas aí agendadas, marcadas, e eu não quero desmarcar. Não, Dalton, diga quem é que você quer que eu entreviste. Aí, é desse jeito. Pra você, ele podia chegar e olha, quem é que está amanhã aí? Fulano e tal, tire, eu quero que você entreviste fulano, e eu iria fazer, porque ele é o dono. Mas ele tem uma forma de tratar as pessoas, que são os colaboradores, como ele chama, que é desse jeito. Dalton não chega dando grito em ninguém, mandando, não. Ele chega para conversar com todo mundo, e todo mundo gosta dele. E todo mundo gosta da professora Gisele, que é a mulher dele, e do filho dele, Diego, oftalmologista, que é assim uma relação bacana. E quando alguém que chega lá, já houve caso, nesses 15 anos em que eu estou na TV, já houve problema, porque onde tem ser humano tem problema. Gente que chega de outra empresa, bem quietinho, começa por ali, daqui a pouco começa a fazer fofoca, começa a fazer futrica. Os vícios que tem de outros locais leva para lá, imediatamente é demitido. Ele não quer. Todas as vezes que alguém começa a tumultuar, rua. O ambiente lá é tranquilo, é sadio, é saudável. Eu, pelo menos, e todo mundo com todas as pessoas de lá com as quais eu converso, diz a mesma coisa. Ali a gente vai trabalhar com prazer, porque é uma família. Não tem briga, não tem fofoca, não tem ninguém querendo tomar o lugar de ninguém, que é o que mais tem nas empresas de comunicação. É um do olho grande com inveja, querendo o lugar do outro, querendo tomar o programa do outro, querendo isso. Lá não existe isso. Não me consta. As demissões que houve até hoje foi por pessoas que não queriam se enquadrar nas normas da empresa. E toda empresa tem as suas normas, e quem vai trabalhar ou se enquadra ou não. É desse jeito. Então hoje, 16 anos da ITA, e eu vou dizer o que já disse aqui 2 vezes hoje. Eu sou muito feliz em trabalhar lá, enquanto ele me quiser. Que ele vai chegar o dia que ele vai dizer, eu não quero mais, tem outra pessoa, você já está velho, já está superado. Acontece isso, né? Quem sabe um dia isso pode acontecer, e eu vou entender, eu vou compreender. Mas enquanto eu estiver lá, vou fazer o que de melhor eu possa fazer, e trabalhando com prazer e com satisfação. Não é nem pelo dinheiro, é porque eu faço o que gosto, e ainda ganho dinheiro para fazer o que gosto. Tem coisa melhor do que isso? Não tem. Tem aqui algumas questões, meus amigos. Meu amigo Barbosa, lá de Esperança, Antônio Barbosa. Paulo, eu nunca esqueço do Campinense Repórter. Pois é, Barbosa, Rádio Borborema. O Tibério faz aqui uma pergunta, que eu sei que a dúvida dele é a dúvida de muitas pessoas, porque o que mais tem nesse tempo é informação falsa, fake news. Ele diz, Paulo, boa noite. Posso ir votar com a camisa do Brasil? Vi uma live do presidente que dizia que Alexandre de Moraes proibiu o eleitor de votar com a camisa. É verdade? Tira essa dúvida. Olha, o que eu sei é que o presidente do TSE, o ministro Carequinha, Alexandre de Moraes, ou proibiu, ou vai proibir, ou está orientando para que mesários, presidentes de mesa receptora e mesários, quem vai trabalhar na eleição, não vá com camisa da seleção. Por quê? Porque a camisa da seleção lembra o presidente Bolsonaro. A bandeirinha do Brasil, as cores verde e amarelo, lembra quem? Bolsonaro. O eleitor, só não pode ir nu.
Vá com o que você quiser, enrolado na bandeira, camisa da seleção, vista-se como o velho da Havan, se você vá do jeito que você quiser. O eleitor pode tudo, exceção a fazer aglomeração, mas sair com sua manifestação silenciosa, de verde e amarelo, da cor que você quiser, de vermelho, pode ir, não tem problema nenhum. Essa orientação é para quem vai trabalhar, porque senão vai chegar um petista, um eleitor de Lula, numa sessão eleitoral para votar, aí tem lá 3 ou 4 mesários vestidos com a camisa da seleção. O que é que esse eleitor de Lula vai pensar? Poxa, todo mundo ali é eleitor de Bolsonaro. Não vai? Vai. Então, nesse sentido, eu acho que o ministro tem razão. Se essa determinação realmente acontecer, que eu acho que ainda não houve, ou for uma orientação, faz sentido. Faz sentido. Uma vez que a bandeira do Brasil hoje transformou-se num símbolo da campanha de Bolsonaro, tá certo, eu acho. Agora o eleitor não, pode ir tranquilo, do jeito que você quiser. O outro pergunta aqui porque eu não boto adesivo no meu carro. Eu nunca botei adesivo de ninguém no meu carro e não é agora que eu vou botar. Eu não boto, eu faço jornalismo isento. Então na hora que eu tiver um adesivo de um candidato, qualquer que seja ele, no meu carro, vão dizer, tá carimbado. Não, não quero, para evitar problema. O que mais? Você é amigo dos políticos? Amigo, eu sou amigo de todo mundo. Eu sou amigo de quem quiser a minha amizade. Agora, se alguém não quer a minha amizade, eu não vou forçar a pessoa a ser minha amiga. Eu respeito todo mundo e gosto de todo mundo. Agora, sobre a sua pergunta, deixa eu fazer aqui um complemento na resposta. Eu sou muito mais amigo e mais próximo das pessoas quando elas não estão no poder do que quando elas estão no poder. Pode perguntar aí a qualquer político desse aqui do estado, nos últimos 30, 35, 40 anos. Eu era amigo de Ronaldo Cunha Lima antes de Ronaldo ser prefeito, antes de Ronaldo ser governador. Romero Rodrigues, pode perguntar se eu não trato o Romero hoje. Trato até com mais liberdade do que quando era prefeito. Porque quando era prefeito eu tinha que chamar do senhor, tal, por uma questão de formalidade jornalística e política. Veneziano eu vi de calção, guri. Na entrevista é o senhor, senador, prefeito. Na intimidade é Vené, você é tu. Agora, sei dividir. E tanto sou amigo quando está no poder e sou mais ainda quando não está. Cássio Cunha Lima eu vi guri, ali onde hoje é o Museu dos Três Pandeiros. Era o 2002, de Zezinho de Chulé. Eu vi Cássio guri usando brinco ainda, correndo ali pela casa de Ivan, por ali. Esse povo todo eu conheço. Pergunta a Ricardo Coutinho, quantos da imprensa se relacionam com ele hoje? Porque só queriam amizade com ele quando ele era governador. Eu continuei mantendo a mesma relação com ele de quando ele era governador, mantenho hoje do mesmo jeito. Quase todo dia eu troco mensagem com o Ricardo Coutinho. Porque eu gosto das pessoas, não é do cargo que aquela pessoa ocupa, não. Eu me relaciono com a pessoa. O governador João Azevedo, eu disse a vocês, tinha visto ele antes da pandemia. Chegou na televisão segunda-feira, o pessoal viu a reação dele em relação a mim. Como foi o cumprimento, como foi o papo. Por quê? Porque a gente se respeita, porque ele sabe que eu sei dividir as coisas. E tem outros colegas de imprensa que também sabem. Já tem alguns que não sabem, que só querem a aproximação quando o cara está no poder, quando o cara é prefeito, quando é governador, quando é deputado. Eu não. Se mantiver uma relação com a pessoa, pode deixar o cabo 50 vezes. Aí é que eu gosto. Aí é que eu gosto. Não tem esse negócio não. Isso, olha, esse negócio de direita, de esquerda, de centro, comigo não tem isso. Eu gosto das pessoas, eu me relaciono com as pessoas. Tenho centenas de amigos que são comunistas, do PSOL, do PT, de todos esses partidos de esquerda. É a maior festa comigo. Por quê? Sabe que eu vou tratar bem. Sabe que eu vou tratar do mesmo jeito que trato quem é de direita, quem é militar, quem está no poder. É a minha forma de trabalhar. Trato todo mundo bem. Sabe para quê? Para ser bem tratado. Eu ajo dessa forma. Se eu estiver errado... Walter Carneiro, Paulo, onde é que se encontra Paulinho Araújo? Paulinho, meu amigo, é um magnata. Paulinho tem os negócios dele. Paulinho nunca dependeu de rádio para viver, não. Paulinho tem o caldo de cana dele ali é Semião Leal, ali perto da Marcel Pinheiro. Aquela rua do Edifício Prata, aquele caldo de cana Moenda é de Paulinho. Ali o ganha-pão dele, maior, sai dali. E dos serviços que ele presta aí para... Agora mesmo ele está trabalhando no guia eleitoral de
de veneziano. Então o rádio era um bico para Polion. Tá bem, tá tranquilo. A dele, né? O que é que eu tenho mais aqui? Doutor Evaldo manda mensagem, muito obrigado. Professor Pedro Hamilton também. Tem mais uma pergunta aqui. Você assiste a torneios de tênis? Tênis, aquele esporte, né, da raquete? Não. Pensa num esporte que eu não gosto? Durante um tempo eu estudei regra de tênis, porque aqui em Campinas o tênis começou a se propagar, tinha uns torneios no campestre, aí depois eu desisti, porque nunca me empolgou, não gosto não de tênis. Como foi o programa no Zepa? Foi bom, legal, bacana. Aí ele complementou aqui. Teve tumulto? Não. Meu amigo, eu sou da Zona Leste. Eu chego em Zé Pinheiro, em Santo Antônio, Castelo Branco, Nova Brasília, Belo Monte, quando tinha cachoeira, todo mundo ali me conhece. E me conhece, quer dizer, os mais velhos, me conhecem de antes de eu trabalhar na imprensa. Os de hoje já me viram no rádio, na televisão, é uma festa comigo. Ali, olha, eu nasci na Rua da Mangueira, que é a Rua Sargento Edson Salles, mas eu morei na própria Sargento Edson Salles, morei na Mamed Moisés Raia, que ainda não tinha esse nome, era a Rua Monte Castelo, o bairro era Monte Castelo e a Rua Monte Castelo. Quando mataram Mamed, foi que a rua ganhou o nome dele. Mamed, irmão de João Raia, aplicou muita injeção em mim, era enfermeiro, dono de farmácia ali. Então eu morei no Castelo Branco, na Neuza Borborema, morei na Rua Santo Antônio, morei lá em cima em Nova Brasília, perto do Pé de Tambor. Ali eu conheço todo mundo me conhece. O pessoal sempre me trata muito bem. Você disse que a propaganda eleitoral não é gratuita. Não é. A emissora é que não recebe, ela é obrigada por lei a veicular. Mas a geração daquela propaganda custa uma nota preta. Então o correto é dizer o quê? Propaganda eleitoral obrigatória. Mas quer chamar de gratuita, chame. Diga ao político que não gasta dinheiro não, para ver se... Como é que o guia vai para o ar? Se ele não gastar dinheiro para fazer o guia. Ele tem que entregar prontinho a emissora. Prontinho, no disquete, no cartão de memória, antes era no DVD. E se ele não levar, fica lá aquelas letrinhas brancas, sem nada. E não vai para o ar se o candidato, o partido, a coligação, a federação não levar. Não é assim? Paulinho, as urnas estão chegando aqui na cidade, em todas as cidades, meu amigo. A Justiça Eleitoral começou a mandar, domingo já é a votação, né? Eu sou eleitor do Padre Kelmo, kkkk, muito bem. Vote em quem você quiser. Paulo Roberto, o verão agora chegou. Meu amigo, falar nisso, pense num calor que fez hoje, porque eu cheguei lá em Zé Pinheiro, eu não fui no meu carro, pedi a meu filho Adriano para me levar. Quando eu desci do carro, aquele choque térmico, aquela onda de calor assim, o suor pingou na hora, viu? Eu sou calorento, transpiro muito, pense num calor. E é porque ali é arejado, né? Tem árvores, a gente estava lá numa sombra, com uma tenda, mas, meu amigo, é calor, né, Bebeto? Bebeto, Isabela, lá em Cuité, Bebeto disse que chegou agora de uma corrida de 10 quilômetros. Isso aqui quer ser um cara para correr, meu Deus. 7h42, passei da hora. Doutor Gildo Lima do Nascimento, Ludinha Pinto já me disse que vai haver uma concentração, mas domingo eu vou trabalhar. Eu quero chamar a atenção de vocês, viu, para a cobertura da ITA. Quando terminar a votação às 5 da tarde, imediatamente nós vamos entrar no ar na televisão com um programa especial de apuração, passando dados da Paraíba e de outros estados, do TRE e do TSE, e só vamos concluir esse trabalho quando a apuração estiver concluída. Jean Lucena, boa noite. Manuel Messias também, muito obrigado. Então, quer acompanhar uma cobertura legal na televisão? É só ligar aqui em Campina 18.1, Patos 18.1, lá na região de Souza 45.1. Estamos aqui em Campina, na Grande Campina, e em todo o sertão do estado pela rede ITA. Então, professora Geovita, vamos pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo
abençoado. E eu lembrando daqui que jamais teremos outra quinta-feira com esta data de 29 de setembro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Este é o dia número 271 do ano 271. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 94 dias para que o ano de 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Na sequência da programação da Camisa 10, vem aquela seleção musical feita no capricho para que você possa ouvir músicas, canções, páginas musicais que hoje em dia as emissoras quase não tocam mais. Amanhã eu quero encontrá-los ao meio-dia na Rede Ita com a coluna política e às 18 horas de volta aqui em mais um Cidade em Revista. O companheiro Emanuel Erivan pergunta se a Rádio Camisa 10 vai entrar em sintonia com a Rede Ita também. Vai não, Erivan? Porque é o seguinte, aqui sou eu sozinho. Então se eu estou na TV, eu não vou poder ligar os equipamentos aqui para fazer a conexão. E ninguém sabe mexer além de mim, minha amiga Maria Helena Moraes, nessa geringonça que tem aqui, que é uma parafernália de 300 metros de fio, 4 computadores, uma mesa de som. Ainda sábado, meu amigo Joselito Dias Valentim veio aqui dar uma chucrutada na impressora do computador e ele olhou e disse, olha, só dá certo para mexer aqui você, porque não tem no mundo quem chegue de fora que entenda. E é verdade, como eu instalei tudo, só eu sei mexer. Então, como eu vou estar na TV logo a partir das 4h30 da tarde, por aí não vai dar para ligar aqui, para ficar funcionando na conexão com a TV. Mas quem quiser, liga o televisor e eu escuto uma emissora de sua preferência para acompanhar a apuração. Praticamente todas as rádios comerciais vão fazer esse trabalho. E por fim, a minha humilde orientação daqui, tenham calma, evitem discussão, evitem confusão, evitem briga, evitem essas coisas todas que não levam ninguém para frente. Eleição passa, aqui no Brasil por enquanto nós temos de 2 em 2 anos, e uns vão ganhar, outros vão perder, mas no campo da política partidária, mesmo aqueles que perdem, ganham. E normalmente quem sai perdendo é você, sou eu, somos nós eleitores, se não soubermos escolher. Então, faça sua colazinha direitinho. Se não sabe onde está o título, procure logo de hoje para amanhã, para já deixar num canto fácil. E vamos participar da festa democrática, que afinal das contas é assim que a banda toca. Então, boa noite, bom descanso, felicidades. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.